Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, professora Camila. Eu vou apresentar para vocês o tema de linguagens e códigos, tá? Gramática, que é um dos assuntos mais importantes e que cai, inclusive, no Enseja, né? É sempre bom ter uma boa interpretação, saber ler um texto, saber ter um diagnóstico do que é um substantivo, adjetivo, artigo, enfim, entre outros, tá? E isso faz parte da morfologia dentro da gramática. A função é organizar as palavras de acordo com o texto. Quando você pega um texto, para você fazer uma leitura, é importante você saber o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é pronome, o que é um verbo. Isso é muito importante para vocês conseguirem produzir textos futuramente. E isso é o intuito de vocês aprenderem a gramática. Quais são? São substantivos, são artigo, adjetivo, advérbio, pronome, verbo numeral, preposição, conjunção e interjeição. Tem as variáveis, que tem a possibilidade de existir no masculino ou feminino, singular ou plural. Em variáveis não existe essa possibilidade de flexão dentro dessas classes gramaticais. As variáveis: substantivo, artigo, pronome, adjetivo e verbo. Em variáveis: conjunção, advérbio, preposição e interjeição. Hoje nós vamos trabalhar substantivo. Substantivo é aquela palavra ou gênero que dá número e grau às coisas ou objetos, tá? Tem os primitivos, que não originam de outras palavras, por exemplo, pedra, casa, homem. Não tem nenhuma outra palavra que você pode substituir pedra, casa ou homem. É homem mesmo, é pedra mesmo, tá? Então isso nós chamamos de primitivos. Os derivados, formados a partir de outra palavra. Exemplo, balconista, saleiro, jogador, né? E eles vêm de outra palavra. Por exemplo, saleiro vem de sal. O simples, em sua formação há apenas um radical base. Exemplo, flor, mesa, copo. Então esse simples não vai ter outro radical. O que é outro radical? Outra palavra. Ele só é formado por uma só. Aí eu tenho os exemplos também de substantivo composto. Composto é formado por duas palavras, por exemplo, guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva, né? Eu preciso de ter duas palavras na composição. Porque se eu falo só guarda, eu não sei que tipo de guarda é, se é guarda-sol, se é guarda-chuva. Então, por isso, nós chamamos de composto. O comum designa-se o ser de uma maneira geral, né? Dentro da sua espécie, por exemplo, o cão, o moço, a criança. Então isso é muito comum, né? A moça, o moço, você não sabe especificamente quem é, porque você não dá um nome para ela. O próprio, já o próprio não, você está falando especificamente de uma pessoa, né? Que tenha um nome, por mais que exista várias Anas, várias Carol, é próprio daquela pessoa. Por exemplo, cidades também, né? É próprio, estado, país, tudo que é próprio da característica daquele ser, mesmo que existam vários com o mesmo nome. O concreto designa os seres que têm existência própria, né? Por exemplo, o giz, carro, eles têm a sua própria forma de existir. O abstrato é um tipo de substantivo que indica qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. Tristeza é um estado nosso, né? De estar triste. Alegria também é um estado seu de estar alegre com alguma situação. De você ser belo também, de beleza também é um dos fatores de ser um substantivo abstrato. Coletivo é o substantivo, né, no singular, ele não vai ter plural, que vai nomear um grupo, ou seja, pode ser de animais, né? Por exemplo, as abelhas, nós chamamos de enxame, peixes, cardume, porque são vários peixes, então precisamos de um coletivo, para não ficar falando no plural, porque também não pode, é incorreto. Aí eu trouxe para vocês aqui um texto para que vocês pudessem, né, ter essa percepção do que é um substantivo e conseguir achar eles, né? Por exemplo, aqui eu tenho Maria, né? Maria é um substantivo próprio. Amor é aquele estado de sentimento. Aí eu tenho a filha também, que é um substantivo próprio, o filho, o homem, que é substantivo, a fantasia. A Maria, novamente, por ser próprio, e a hipocondria também é um substantivo. Artigo. Artigo nós precisamos dele na nossa frase, né? Não temos como fazer uma frase que não tem artigo, né? Os artigos são o os, o a, o as, o uns e uma e umas, tá?
tá? São esses aqui os artigos. Não tem como eu fazer uma frase, o homem entrou aqui, só colocar assim, homem entrou aqui. Fica estranho, né? Então, nós precisamos dos artigos para que possa auxiliar na frase, tá bom? Que nem o homem entrou aqui. Um homem, você está falando de uma única pessoa. Se você fala o homem, é especificamente aquele ser também. Isso é importante. Os artigos definidos, o, a, os e as. Ele pegou a ferramenta e saiu, né? Esse a aqui é definido, porque você sabe quem foi que pegou a ferramenta? Foi o homem, né? Que é ele, no caso. Artigos indefinidos. Um, uma, uns ou umas. Se eu falo uma mulher, você não sabe qual o tipo de mulher, você não citou o nome dela, tá? Por exemplo, ela disse umas palavras inspiradoras. Quais são as palavras? Foram várias, né? Então você não sabe quais foram ao certo. Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ao ser, seja boas ou ruim, né? Por exemplo, você fala, aquela menina é feia, aquela menina é bonita. Independente disso, é aquilo que vai dar qualidade ao nosso objeto ou ao nosso ser. Aí eu tenho um exemplo aqui. O homem rico está feliz, né? O rico é uma qualidade daquele homem. O homem triste morreu. Triste é uma qualidade daquela pessoa. Também é um estado, né? Que ele está se encontrando naquele momento. Todo homem brasileiro sorri muito. O brasileiro, ele é o quê? A origem da pessoa. O primitivo não deriva de outra palavra. Exemplo, a velha tinha tia, sinhazinha era má. Não tem como substituir a velha aqui, então ela não deriva essa palavra. E nem o má. Derivado. Deriva de outra palavra primitiva, como acréscimo de afixos ou prefixos ou sufixo. Exemplo, a velhota, aí sim eu tenho uma derivação de palavra, né? Que velhota vem de quê? De velha. Tia, sinhazinha é maligna. Maligna é o quê? Mal, né? Má. O simples, formado com apenas um radical. Exemplo, comprei uma blusa verde. O que é esse verde aqui? É a cor. Então, ele só tem uma única palavra. Então, nós chamamos ele de radical. O composto é formado com mais de um radical, por exemplo. Comprei uma blusa verde escuro, né? Eu preciso de duas palavras para compor esse verde, o verde e o escuro. O rosa choque, eu preciso também de uma outra palavra para compor. Então, nós chamamos de composto. Eu trouxe aqui para vocês, para retratar a questão dos adjetivos, um texto de Cecília Meirelles que chama-se Retrato. Né? Eu vou ler eles para vocês e vou dizendo para vocês aonde que está aqui que você consegue achar os adjetivos, que é aquilo que dá qualidade ao estado daquela pessoa. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu queria agradecer vocês, qualquer dúvida, tudo, deixa comentários, né? A gente vai melhorando, né? Afinal de contas, nós não estamos acostumados a trabalhar assim, sempre em contato com vocês, mas o que a gente puder fazer para melhorar, tá bom? Muito obrigada.